das muitas interações e muitas conversas que eu tenho tido o privilégio de ter e de aprender com o engenheiro Carlos Matias Ramos, ao qual também agradeço, obviamente. E eu vou falar hoje sobre, isto está muito virado para os estudantes, portanto é para eles que eu me dirijo hoje principalmente, e com esta apresentação, os 10 axiomas e meio para o engenheiro civil. São ideias simples, são lições que nós fomos acumulando e que podemos agora, de uma forma consolidada, transmitir aos novos engenheiros civis ou aos futuros engenheiros civis. Estes axiomas surgem no contexto do livro que eu e o engenheiro Carlos Matias Ramos lançamos em 2020. Na altura, nós escrevemos um dos capítulos que era os 10 axiomas para o engenheiro civil. Nós queríamos, nos últimos capítulos do livro, lançar algumas frases feitas, mas que incorporem a experiência e conhecimento daquilo que é a engenharia civil e daquilo que é um engenheiro civil. Nós, entretanto, escrevemos um artigo, curiosamente, na revista Ingênio da Ordem dos Engenheiros, onde adicionámos mais um meio axioma. Nós achamos que não devia ter peso para um axioma, porque há ali algum trocadilho, alguma brincadeira também com a sociedade, mas adicionámos então e ficaram os 10 axiomas e meio. Para os matemáticos é fácil o que é um axioma. Acho que aqui o professor Manuel Loureiro sabe perfeitamente o que é um axioma, mas os estudantes também sabem. Portanto, um axioma é uma espécie de uma verdade. Não é bem verdade, nós não conseguimos provar, mas damos como um dado adquirido para poder permitir tirar outras conclusões de outras verdades mais à frente. Aqui está um axioma, podia ser uma lição, mas como estamos num contexto de engenharia, de matemática, e portanto optamos pela ideia do axioma. E então vamos ao primeiro axioma. Portanto, são 10 mais meio, portanto, vamos ao primeiro axioma. E o primeiro axioma é: a universidade é cada vez mais um espaço para ensinar a aprender. Já Albert Einstein dizia que saber é fácil, qualquer um pode saber, o mais difícil é compreender. Hoje o que se pede ao estudante é que ele venha para cá, que desenvolva metodologias de aprendizagem e de trabalho, que aprenda algumas coisas e que vá para casa aprender o resto. Mas que se lembre que a aprendizagem é contínua e que nunca termina. O segundo axioma: a função do engenheiro civil é descomplicar. A coisa mais importante é nós mantermos sempre a coisa mais importante. Tornar simples, conceber simples, linhas retas, nada de complicações. Essa nossa função é descomplicar. O terceiro axioma: a engenharia civil requer trabalho em equipa. Não pensem que isto surge só com uma pessoa. Os nossos edifícios, as nossas infraestruturas, os nossos sistemas precisam de uma equipa muito grande para se poder executar. Eu quero lembrar aquele ditado que também diz que se queres ir rápido, vai sozinho, se queres ir longe, vai junto. Quarto, sem trabalho não há criatividade. As ideias originais precisam de ser estimuladas e não surge do nada. Portanto, nós até podemos estar a tomar banho e surgir a grande ideia, mas tivemos muitas horas a pensar no assunto para que depois essa grande ideia possa surgir. O quinto axioma: a engenharia civil é 5% de imaginação e 95% de transpiração. Vamos, por exemplo, para o exemplo da construção de um edifício ou de uma grande ponte. Eu admito que há ali uns 5% que requer alguma imaginação ao nível de conceber a estrutura, conceber o sistema estrutural e que aí tem que haver realmente alguma magia, mas depois os trabalhos que vêm a seguir é de muito esforço para poder concretizar e poder interligar os diferentes ramos da engenharia na execução dos nossos edifícios e das nossas infraestruturas de uma forma geral. O sexto axioma: os números não mentem, mas podem não transmitir a verdade. No deserto, vocês sabem que a temperatura pode variar num dia de 35 graus para menos 5, e se nós perguntarmos qual foi a temperatura média, todos sabemos que vai andar por volta ali dos 15, 16, 17, mas se perguntarmos se foi um dia quente ou um dia frio, em função da temperatura média, foi um dia ameno, mas foi um dia muito quente e um dia muito frio. Portanto, a forma como nós interpretarmos os números pode distorcer a realidade, e nós, engenheiros civis, temos que ter muito cuidado na forma como olhamos para os números. O axioma número 7, eu gosto particularmente deste, ando sempre com ele atrás de mim quando falo. Portanto, o risco minimiza-se, mas não se anula.
A nossa atividade, e é essa a mensagem que nós, enquanto docentes, temos que transmitir aos estudantes, mas os estudantes, enquanto engenheiros civis, também têm que transmitir isso à sociedade, que é a nossa função não é eliminar o risco vai estar sempre presente na nossa atividade e nós temos que saber que ele não desaparece. Agora, se nós tivermos cuidado e precauções, certamente que a probabilidade de algo correr mal vai ser menor. O axioma número 8, a redundância é o plano B. Nós temos que saber que temos que conceber sistemas que tenham redundância estrutural. Eu lembro que a ponte de Génova, em Itália, temos ali uma aluna de doutoramento italiana que está cá connosco, não é de Génova, mas é de Turim, e portanto a ponte caiu porque não tinha redundância estrutural. Portanto, é um sistema que foi concebido na década de 60, é um sistema que já não se constrói daquela forma, mas um tabuleiro que está suspenso em dois para cada lado, era uma torre com 4 cabos, digamos assim, portanto bastava falhar um para que o sistema ficasse instável e caísse. E foi isso que aconteceu. Não havia redundância estrutural. Se vocês repararem na ponte 25 de Abril ou na ponte Baixo da Gama, aqueles cabos, os tirantes, são bastante tirantes. Posso-vos garantir que se falhar os outros tirantes vão aguentar com essa redistribuição de esforços que é feita a seguir. Axioma número 9. O computador é apenas um meio cego para atingir um fim. Não digam que está certo ou que é assim, porque o computador diz que é assim. Não se esqueçam que o computador apenas executa aquilo que vocês mandam executar e que não tem massa crítica. O único ser que tem massa crítica ainda é o ser humano. E também posso-vos garantir que, por muita inteligência artificial que venha, essa inteligência artificial nunca vai ter a capacidade imaginativa e a capacidade de intuição que nós temos. Portanto, mais uma vez, a inteligência artificial o que faz é dar respostas em função daquilo que nós lhes ensinamos. Vai ter sempre que haver um mentor para a rede, para a inteligência artificial, que somos nós. 10º, a solução final não é definida por intuição, mas pela razão. Portanto, nós não podemos dizer que é assim só porque sim. Isso não existe. Portanto, nós temos que basear as nossas soluções na ciência e não colocar na mão de Deus, naquilo que Deus quiser, o futuro das nossas infraestruturas. E, finalmente, o meio axioma que surge porque a engenharia muitas vezes não é reconhecida da forma como nós achamos que devia ser reconhecida na nossa sociedade e, portanto, eu atrevo-me a dizer que o cientista descobre o que existe enquanto o engenheiro civil cria o que nunca existiu. E, portanto, eu não tenho dúvidas de que nós transformarmos a natureza e criamos algo que nunca existiu e colocamos lá para que faça parte da natureza. Pensem na ponte 25 de Abril, que seria Lisboa sem a ponte 25 de Abril, faz parte. Isso foi criado por engenheiros civis. E numa altura em que o engenho e a arte humana não têm limites, eu atrevo-me a pegar numa expressão que é do engenheiro Carlos Matias Ramos, que mais uma vez eu reafirmo que tenho aprendido imenso com ele, imenso. Eu diria o que sou hoje, em grande parte, deve-se ao engenheiro Carlos Matias Ramos. Enquanto a ciência pergunta porquê, quer dizer, enquanto a ciência pergunta porquê, o engenheiro questiona. E é assim que termino a minha palestra de hoje. Muito obrigado e espero que tenham gostado e até já.